Acho que isso precisa mudar para começar entre nós, sabe? Sim, também acho. De que cada uma de nós tem as suas dores e as suas dificuldades. E assim, quando um ser humano está diante de uma dor, não importa. Olá, bem-vindos ao podcast Vida Nossa, Nossa Vida, onde exploramos as histórias e experiências que moldam o nosso cotidiano. Eu sou a Thaisa Costa, sou médica gastroenterologista, mãe do Pedro, do Albert e do Sebastião, e eu estou aqui com a minha amiga Ilma para a gente trazer essas histórias aí de mãe, cidadã, profissional. Eu sou a Ilma Ogino, eu sou mãe da Sara e da Laura, médica ultrassonografista, e hoje o tema do nosso podcast vai ser os desafios do retorno ao trabalho, e quem vai ajudar a gente vai ser quem? A Jurema Gregório Moraes, que ela é advogada da família, pedagoga, licenciada em letras, e ela também é mãe de uma moça de 19 anos, né? E tem 8 anos que ela trabalha exclusivamente na psicanálise. Juntas, eu, a Ilma e a Jurema, a gente vai compartilhar as nossas experiências aí na maternidade, os desafios da vida profissional, e seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Jurema. Meninas, eu que agradeço. É um prazer para falar da vida nossa, nossa vida. Puxa. A gente tem assunto, né? Tem assunto, né, para conversar. Legal. Obrigada por ter aceito o convite. É uma grande satisfação te ter aqui, Jurema. E eu vou começar com a pergunta, tá? A primeira pergunta, então, eu vou pedir a colaboração da Thaisa, que acabou de retornar às atividades do trabalho, depois de uma licença maternidade, e eu quero que ela compartilhe com a gente um pouquinho dessa experiência e... Eu falo, pode deixar que eu falo. Eu vou começar dizendo que o que eu achava que iria acontecer no pós-maternidade não aconteceu do jeito que eu planejei. Eu sempre gostei muito de trabalhar, sempre fui muito ativa. Eu trabalho desde os 17 anos, para vocês terem ideia. E quando eu estava grávida do meu filho, né, do Pedro, eu imaginei que, até tinha conversado com a Ilma, com 3 meses do neném, fica tranquila volta. que eu volto, eu dou conta e tá tudo certo, né? Só que eu não imaginei o tanto de desafio que é você deixar um bebê em casa e você voltar a ter a sua vida, entre aspas, normal, a você restabelecer uma rotina depois que você tem um filho, né? Foram vários os sentimentos, né, que eu passei, assim. Eu acho que o principal que todo mundo fala é a culpa, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E é verdade. Mas, assim, eu nunca imaginei que eu tinha que planejar onde que eu vou, como que eu vou ordenhar o amamento ainda, meu filho, onde que eu vou armazenar meu leite. Eu vou deixar ele 8 horas com alguém, ainda bem que eu tinha esse alguém já conhecido, né? Uma pessoa de confiança, isso faz muita diferença, mas não é a realidade de toda mulher. Com certeza. Eu tinha que ter o apoio também, enfim, do meu marido para o retorno ao trabalho. Estar no trabalho também ia me privar de estar com meu filho. Você imagina que a gente trabalha 5 vezes na semana, 8 horas por dia. Depois eu fiquei imaginando o tempo que eu ia me dedicar ao Pedro. Gente... Nos 3 primeiros meses, eu não queria ir no supermercado. Só para vocês terem ideia. O supermercado fica, a 5, 10 minutos da minha casa. Eu não conseguia, eu não dava conta de sair de casa se não tivesse o Pedro do meu lado. Então, assim, decidir voltar foi um processo muito... Eu queria muito como mulher, mas foi um processo muito doloroso de tomar a decisão do tipo... Eu queria tanto ser mãe, vou deixar esse serzinho aqui sozinho, enfim, com todo cuidado, mas sem a mãe dele, que a gente acha que a gente é a melhor pessoa para cuidar da criança. E voltar ao trabalho. Será que eu não estou sendo egoísta, né, nessa decisão? Será que eu não espero um pouco mais para voltar ao trabalho? Então, eu tenho algumas respostas para isso, não todas. Todos os dias eu mudo de ideia em algum ponto, se de verdade eu fiz a decisão, tomei a decisão correta. Mas, de novo, né, pelo menos eu tive o privilégio de escolher. Eu sei que tem muitas mulheres que, infelizmente, elas não têm essa oportunidade, né? Mas não foi fácil. Eu acho que a mensagem aqui por mais que eu achasse que estava pronta antes de ter o Pedro, depois que você tem um filho, você muda completamente a sua visão e as suas experiências e desafios, né, Ju? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Primeiro, fiquem em paz, vocês, todas as mães, que toda mãe está perdoada e vai para o reino de Deus. Que bom, eu fico confortável porque com elas isso. dão emprego para os psicólogos, psicanalistas, o que seríamos de nós, psis, Sem as mães loucas. sem as mães, né? Não tem como, gente. Bom. Que bom, eu fico feliz que você cada dia toma uma decisão diferente, vai se permitindo mudar, porque, na verdade, eu penso assim,
não só como psicanalista, mas também como mãe. Meu desafio hoje é outro, que depois a gente conversa que a minha filha vai fazer 20 anos quarta-feira que vem. Boa, que beleza. Mas, na verdade, a primeira coisa que a gente nunca pensa quando a gente engravida é que nós vamos fazer É o primeiro neném seu? É o primeiro. Nós vamos fazer um grande luto, que é o da nossa vida, sem ninguém que dependa da gente. A gente não para pensar sobre isso, que nunca mais a nossa vida, como indivíduo, será a mesma. As noites de sono, a tranquilidade, as preocupações, enquanto antes você só se preocupava com você, gerindo seu tempo, sua agenda, seu bem-estar, sua saúde, a partir do momento que a criança nasce, você começa a gerir uma outra vida e que ela não está sob nosso controle. Então, você pode ter planejado tudo, mas se naquele dia da volta ao trabalho a criança teve dor de barriga, uma insônia, o narizinho entupido, qualquer primeiro desafio, a gente já se perde toda. É desse jeito mesmo. Acho que você definiu bem, né? Por mais que você se planeje, e tá tudo bem se não se planejar também, porque no final das contas não funciona da forma como você pensou. Eu quero deixar meu relato aqui que tem 8 meses que eu não durmo, tá? E eu tenho certeza que pelos próximos, sei lá, mais 10 meses ele não vai dormir. Já entendi que é desse jeito, mas eu acho que esse é o ponto, né? Eu gostei do Eu Tô Perdoada, né? Da culpa. Não é fácil, não. Olha, eu vou te falar uma coisa. Não vai dormir melhor. Não vai, gente. Assim, confortou essa mãe aqui que vos fala. Olha, eu tenho uma de 11, a Jurema tem uma de 20. Eu acho que essa parte do sono tranquilo não vem nunca. Não, agora a minha filha está na faculdade, mora em outra cidade. E o aplicativo do Uber, como eu não sabia pedir Uber, ela baixou a conta dela no meu. Então, de vez em quando, de madrugada, sábado, ele toca às 4 da manhã. Seu Uber está chegando. Eu, Oi? Quem? Que Uber? Né? Calma, Jurema. Dê o exemplo. Volta para dormir. Se mantém, concentra. Amor. Não, né? Laura, acho que foi numa festa. Olha, então não vai dormir já bem. entendi o recado. Vou me conformar. A gente se acostuma com a vida que tem que levar, né? Que tá São levando. os desafios que eu acho... Assim, a gente está brincando, né? Eu costumo fazer muito com humor, porque é mais leve, senão não tem jeito. Mas, quando a gente para pensar, eu acho que... a gente já começa dando uma dica, acho que para toda mãe, que a gente sofre muito mais com as fantasias que a gente cria do que com a realidade que a gente vai vivendo. Né? Aquilo que a gente imagina, você que é mamãe agora que está nesse desafio, e para todas que estão nos ouvindo, você imaginar o que é que eu posso estar causando de trauma ou de prejuízo para o meu bebê. Ô, Ju, a gente pensa isso aí, viu? Eu sei, eu já passei nesse lugar. Né? É assustador. E são questões que são só internas e que a gente não vai poder garantir. Na verdade, assim, a gente só vai poder garantir uma única escolha que a gente faz. E que naquele momento a nossa escolha é a melhor escolha que a gente consegue ter. Os frutos dessa escolha, né, os desdobramentos dessa escolha, só o tempo vai poder dizer, e nenhuma escolha será garantia. E a gente não domina o que vai resultar. Né? Exatamente. A gente não tem domínio sobre isso nunca. Né? E depois que passa, aí fica fácil olhar para trás e ficar com um chicote psíquico, dizendo, eu devia, se eu podia. E o pior que a gente faz isso. Faz. Não, meu marido fala, assim, teve uma vez que eu não estava muito bem, ele falou, você culpa a sua mãe por alguma coisa, assim, quando você era bebê? Ela precisou voltar ao trabalho quando você tinha 4 meses, né? Eu falei, sim. Ela precisou voltar aos 4 meses. Mas você culpa ela por alguma coisa? Eu falei, absolutamente não. Eu admiro a minha mãe. A minha mãe foi uma super guerreira. Ele falou, então, tá aí a resposta. Calma. O Pedro vai crescer, vai ter a sua idade e ele vai ter o mesmo raciocínio, né? Acho que se você der o seu melhor, como você falou, né? Eu vou dar aquilo que eu tenho. E com todo o meu amor, do fundo do meu coração, a gente vai errar. Com certeza. E aceita e tá que a gente tudo vai bem. errar. E já tá tudo falei, bem. que bom. Por que vocês Captei não querem dar emprego para os psicólogos? A gente procura Jurema. Por favor, gente, a Ju vai falar onde que ela atende, procurem ela que dá certo. Olha, uma coisa que eu sempre falo no consultório principalmente para os pais que vão acompanhando as mães, eles falam assim, tá louca, ela não aguenta mais esperar 1 minuto, o menino não chutou, ela vem, tem que ver a criança. Eu falei, gente, mas o nosso público principal é esse, as mães descontroladas e tá tudo certo. É mãe, né, Adoro, sou uma dessas, né? Então não tem como. Falando em sou uma dessas,
eu tenho um bebezinho, mas a Ilma já passou dessa fase faz um tempo, né? Tem um tempinho. Conta pra gente que você viveu um outro desafio. Eu vivi o desafio de voltar ao mercado de trabalho. A Ilma, quando engravidou, ela tem 2 filhas, ela já mencionou isso. Quando ela voltou ao mercado, na realidade, você estava na faculdade de medicina ainda? Me conta. Então. Porque não é um período fácil, não. Então, nenhuma das 2 gravidezes que eu tive foi planejada. Eu sabia que iria engravidar, mas estava ali meio levando a vida numa boa, se vier bem, se não vier, vamos ver. Menino, engravidei lá pela metade da faculdade da Sara. Já tomei um susto, né? Porque eu não sabia que ia ser tão rápido. Falei, Jesus, eu achava que ainda tinha uns 2 anos aí para tentar engravidar. Nada, foi papum, né? Falei, tá, vamos lá. Grávida, levando lá os desafios da faculdade, tudo. Tive a Sara. A gente passou um período muito difícil que ela veio prematura. Outra coisa que foge ali dos planos, né, do que a gente esperava. Sara veio prematura no fim de um período, então eu perdi provas, perdi a apresentação de trabalho. E a partir do momento que ela nasceu, que ela ficou na UTI, que eu fiquei naquele desespero entre, né, ai meu Deus, eu vou levar minha filha para casa, o que vai acontecer? Ver que algumas crianças não foram para casa, então eu falei assim, a faculdade vai esperar. Depois eu corro atrás desse prejuízo aí. Depois eu vejo o que vai ser da minha vida aqui, mas eu quero cuidar da minha filha e quero levar ela para casa. Então, me dediquei completamente àquilo. Passei as férias, porque foi fim de período. Levei, graças a Deus, a Sara tá aí, gigante, super saudável, inteligente. Levei para casa a criança, depois corri atrás do meu prejuízo, deu tudo certo. O que eu não esperava é que eu ia engravidar da Laura na faculdade. A experiência da primeira foi boa. Se a faculdade demorasse um pouquinho mais, talvez a gente tivesse um terceiro filho. Foi bem interessante. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Quando eu soube da Laura, eu chorei. Porque eu falei, meu Deus, eu já tenho uma menina, eu tenho que estudar e amamento, e agora eu vou ter a segunda. Daí meu pai falou, grande sábio, seu Ageu, falou, aonde comem um, comem 2, se você criou uma, você vai criar a segunda e tá tudo certo. E deu tudo certo, gente. Eu formei, as meninas formaram junto comigo, e os meus amigos de faculdade falavam, espera que dá tempo de mais um. Estavam todos na torcida, né? Todo mundo na torcida. Mas olha, foi um desafio, viu? Mas, assim, eu sabia que aquilo ia passar e que o que era mais importante naquele momento, né? Era a minha criança, era a filha que eu queria muito e eu queria que ela tivesse saúde, fosse para casa com a gente. E deu certo, graças a Deus. Eu fiquei no prejuízo da faculdade por um bom tempo, mas era algo que eu conseguia correr atrás depois. E mas no longo prazo não impactou, né? Se você imaginar, é como a Ju falou, assim... A gente olha para trás, né? Putz, passou, tá tudo bem. Você tá bem, as meninas estão bem. É porque... Tem as urgências que você precisa resolver. E, naquele momento, resolver as questões da sua maternidade só podiam ser resolvidas naquele momento. A faculdade, depois você vai fazer em 8 anos, em 10 anos, em 12 anos. Depois que o tempo passa, você olha, aquilo não fez diferença. Mas a urgência, a emergência de cuidar ali, de se dedicar, naquele momento à maternidade... Aquilo só podia ser feito naquela hora. E aí você foi lá, fez, e aí estão as meninas, né? Belezinha, tudo grande já. E Ju, eu contei um pouquinho do meu recém-nascido praticamente, né? Enfim, do meu bebê. Aí uma contou da experiência dela com as meninas, mas você mencionou que você tem uma filha que vai fazer na próxima Vai fazer quarta, na 20 próximo anos? dia 2, 20 anos. Você até comentou um pouquinho dos desafios que você tem hoje, né? Mas conta um pouquinho pra gente da experiência lá atrás. E eu acho que eu tenho mais uma pergunta para você. Você sabe Se lá atrás você pudesse voltar no tempo e a Jurema de hoje pudesse dar um conselho para a Ju lá de trás. Ok. Você sabe que lá atrás, naquela época, porque eu fiz várias transições de carreira até chegar na psicanálise. E naquela época eu estava saindo do direito e ingressando no magistério. Então, quando eu fiquei grávida, naquele momento eu trabalhava para um banco holandês, que tinha aqui no Brasil. Naquele ano ele ia ser vendido para um banco espanhol. E eu ia aproveitar, ia fazer um acordo, ia me retirar. E eu já dava aula, eu já tinha ingressado no magistério. Tinha saído do direito para o magistério. Então, eu sabia que eu tinha direito à licença e vou ficar em casa. Só que faltava 15 dias para minha filha nascer. Naquela época eu estava casada com o pai dela, né? Depois eu vinha me separar alguns anos depois. Faltava 15 dias para ela nascer, o pai dela foi mandado embora depois de 10 anos numa empresa que estava sendo vendida.
Então, Nossa. foi muito turbulento esse Não período. esperava, né? Ninguém Você planejou? esperava. Estava tudo planejado. A minha filha nasceu, eu estava com 31 anos. Então, foi uma gravidez muito pensada. E aí faz o quê? Bom, e aí eu volto para o meu trabalho. E volta para o trabalho, e volta e amamenta. Eu tinha a rede de apoio da minha mãe comigo. Não era o suficiente, porque a minha mãe já tinha, na época, quase 70 anos. E aí a decisão de colocar no berçário meio período. E é o que dá para fazer. Tinha que administrar, né, na época, o pai dela numa situação complicada, Sim. ela no berçário, a minha mãe que me ajudava o meu trabalho. Eu aumentei a minha jornada de trabalho Nossa. para poder dar conta das demandas da minha casa. Então, eu tive outras dificuldades, né? Eu amamentava, às vezes, 3 horas da manhã chorando, porque eu tinha chegado à noite do colégio e às 7 horas da manhã eu entrava no colégio de novo. Meu Jesus. Então, foram outros desafios, mas que também passam. Né? Depois, tudo vai se ajustando. Minha filha teve alguns probleminhas de saúde também no começo. Ela tem uma má formação do esfíncter. Então, ela tinha um refluxo patológico. Olha só. Até também descobrir, foi um outro desafio. Era, né? Porque chora, chora, chora. Chora, 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 ninguém sabe o que tem. Nossa, Diagnóstico fácil, difícil. não, Você viu? escuta que é mãe, eu era mãe de primeira viagem. Então, todo pediatra que eu ia, não, mãe, é normal. É normal. Só que aquilo rasga nosso coração, né? Exatamente. É E no fácil, fundo, não é porque a gente é mãe de primeira viagem que a gente não tem um instinto materno. Com certeza. Quer dizer, e falar assim, não, Isso é tem subestimado alguma às coisa vezes. aqui que está fora da ordem, sabe? Então, assim, eu tive que mandar para o berçário. Eu percebi que no berçário ela ficava muito bem, que tinham pessoas que faziam com muito amor a função materna. Eu tive certeza absoluta disso. Eu precisei ir para um casamento no Rio Grande do Sul, que eu precisava levar a minha mãe. Ela queria muito ir. E eu deixei a minha filha 4 dias com o pai e contratei as professoras do berçário que podiam para ajudá-lo naquele, né? O berçário termina às 4 e aí até às 7. Ela ficou ótima. Pro meu desespero. de certa qual que é a forma. culpa? Não me ama. Exatamente. Gente, eu posso ser substituída assim, Exato. Então, vem todas as fantasias que a mãe tem. A roda gira sem a gente, às vezes, né? Gira, gente. E que bom que gira. Que bom que é necessário. É verdade. O amor continua o mesmo, é que a gente fica insegura, né? Fica. E aí, sabe, se eu olhasse para trás hoje, eu passei por uma situação com a minha filha agora, achei muito interessante, porque eu sou uma mãe animada. Leva no circo, leva no teatro. A nossa cidade aqui é uma cidade muito rica desse movimento cultural para as crianças, né? Muita atividade. Todo final de semana é teatrinho, é no parquinho, é na pracinha. Essa é a minha vida hoje, tá? desse jeito aí. E aí, quando entrou na adolescência, não quer fazer mais nada. Esse é um virou outro bicho, né? Não, calma que a gente te convida para essa fase. E aí, agora está na faculdade. Ela mandou mensagem semana passada, uma foto dela e uma colega de República no circo. Olha. Estavam circular, acho que elas não tinham nada para fazer, não devia ter nenhuma festa, elas foram para o circo. Mas aí me chamou a atenção que ela virou e me disse assim, mãe, me senti muito você. Oh. Falei, gente, quebra a mãe no meio. Nossa, olha que tem hormônio aqui ainda, dá para chorar. É sobre isso, sabe? A gente só pode dar as ferramentas para os filhos e deixar de ter a expectativa do sucesso, daquilo que está na nossa cabeça, o que é sucesso. Porque a gente quer que o filho seja feliz, que ele se dê bem, que ele tenha amigos, que ele se relacione. A gente quer um monte de coisa que a gente nem tem na nossa vida muitas vezes, não. mas a gente quer projetado lá. Só que a gente sofre. Né, com aquilo que a gente acha que eles querem também, que não alcançaram na nossa... Gente, a gente é muito louca. A nossa cabeça não... Né? Então, assim, eu acho que hoje eu diria, olha, tá vendo? Deu tudo certo. Deu tudo certo. No final das contas, deu tudo certo, porque é a vida dela. É a escolha dela. E eu acho que o meu maior desafio, e que eu me lembraria lá atrás, calma, Jurema, é a vida dela. Você pode direcionar, mas as decisões vão ser dela. Então, dê ferramentas para que ela tome as melhores decisões. E o que é boa decisão para nós em psicanálise? É a decisão que causa menos sofrimento e que, se possível, nos deixe mais alegria.
Era isso. Se possível, né? Se Eu acho que a gente tem que aceitar que eles vão se frustrar, eles vão ser infelizes, eles vão chorar. E tá tudo bem. E a gente tem que estar do lado deles, né? E faz parte da vida. E a gente faz parte da vida, né? Isso é o bonito da vida. Se a coisa fosse tudo 100% feliz e aquela positividade excessiva, acho que tinha alguma coisa errada com a vida, né? Eu tenho certeza. Olha, vocês falando, né? Acho que cada uma teve um momento diferente de desafio aí com a maternidade e com o retorno ao trabalho. Eu estava, enfim, lendo. Eu sou a louca da publicação, então todas as coisas a gente vai lendo de pesquisa, enfim. E no Brasil a gente não tem essa estatística tão clara, mas nos Estados Unidos, só para a gente ter uma ideia, de 20 a 30% das mulheres, depois que se tornam mães, seja de primeira ou segunda viagem, ou terceira, enfim, elas tomam a decisão ou de abandonar suas carreiras, ou de forma temporária ou por um longo período, ou elas reduzem muito a carga horária de trabalho delas. E, de novo, como eu falei, aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem quantos por cento das mulheres tomam essa decisão, mas a gente sabe que, no final do dia, tem muita coisa em jogo, a gente já falou de boa parte aqui, quando a mulher tem filho, quando ela vai voltar para o mercado de trabalho, se ela está pensando, será que ela tem o suporte familiar? Você falou, eu tinha uma rede de apoio, eu era pequenininha, mas tinha minha mãe. Onde que eu vou deixar minha criança? Creche? Tem creche para todo mundo? Não tem creche para todas as crianças. Infelizmente, essa é a nossa realidade, né? Eu vou colocar uma babá em casa. É confiável? Eu tenho condições de pagar? Aí eu vou voltar para o trabalho. Eu falo assim, eu tive o privilégio de onde eu estou agora, quando o Pedro tinha 5 meses, eu recebi uma proposta de trabalho, eu fui ser gerente numa multinacional, sou gerente médica, e me deixou mais confortável, mas eu sei que não é a realidade de muitas mulheres. No primeiro dia que eu fui para o trabalho, tinha um lactário. Eu tinha um local para ordenhar, para tirar o meu leite, eu ainda amamento ele. Isso é incrível. Tinha um local para armazenar e levar e trazer de forma segura o leite materno para minha criança, para que no outro dia ela tivesse o leite disponível. Mas eu sei que não é a realidade de todas as mulheres. Não. Eu tive o privilégio da minha chefe falar, olha, nesse momento, nesse período de transição, né, o Pedro é muito pequeno ainda, dá para fazer híbrido, dá para você fazer muita coisa de casa, home office, dá para a gente ter horários de trabalho mais flexíveis, mas eu sei que essa não é a realidade de muitas mulheres por aí, né? Queria que vocês duas, né, pudessem comentar um pouquinho sobre... A gente falou das nossas experiências, mas são múltiplas as experiências que as mulheres, né, as brasileiras, elas passam e elas enfrentam. Se a gente pudesse comentar um pouquinho, porque com certeza o mercado de trabalho não está pronto para receber a mãe. Não está. Não, a gente não tem o suporte necessário, né? A experiência que eu tenho e que eu observo, eu venho de uma família que as mulheres são donas de casa, né? São mulheres muito fortes, guerreiras, mas assim, desde a minha avó, são donas de casa e praticamente provedoras do lar também. Minha avó sempre trabalhou muito, minhas tias normalmente sempre trabalham muito para ajudar também em casa, né? E sempre tiveram suporte de alguém também dentro de casa, da minha avó, de outra irmã, então assim, um sempre tentando ajudar ali o outro. Minha mãe, ela teve a oportunidade de cuidar apenas da gente, né? Meu pai era o provedor, e sempre foi, então, isso eu acho que é uma dádiva, né? Ter a mãe ali exclusivamente para maternidade. Mas eu entendo também, algumas vezes na minha vida eu percebi que, de repente, ela queria algo mais. Mas ela não podia, porque ela tinha 3 filhos e ela tinha que cuidar das crianças, né? Foi sempre esse discurso que eu ouvi muito. E tinha sempre aquele pezinho ali atrás, né? Mas e se... E se tivesse, né, outro jeito, se tivesse dado para fazer de outra forma. E eu acho que essa é a realidade da maioria das mulheres brasileiras. Realmente de tomar uma decisão, ou uma coisa ou outra. A gente tem a oportunidade de escolher. A gente teve, graças a Deus, né, a gente consegue andar em cima de uma corda bamba, mas muitas não têm. Eu acho que a gente vai caminhar em algum momento para um lugar em que nós vamos sair de um discurso que hoje já existe, que é essa oportunidade mesmo que a gente está tendo no podcast de vocês, para poder falar um pouquinho desse assunto. Quem sabe um dia isso saia da nossa fala, das expectativas, daquilo que é o mundo ideal, para alcançar todas as mulheres em
em todas as profissões, em todas as questões de empregabilidade. Acho que hoje nós sofremos ainda uma série de preconceitos, não só na gestação, mas nos nossos períodos menstruais. Isso é verdade. Não é? Até hoje. Às vezes uma mulher com uma cólica menstrual é alguma coisa assim, improdutiva. Né? Uma dor de cabeça insuportável, uma dor nas costas. Né? Não, até hoje não. Né? E depois vem a gestação e esses desafios que são de ter uma criança que é ali um outro universo, é muito, muito complexo. Acho que a gente já caminha, como você diz, olha, hoje você trabalha, né, numa empresa que já oferece tudo isso, mas você sabe o que eu estava pensando aqui? Que, na verdade, entre nós mulheres, muitas vezes nós também não somos tão solidárias assim. Com as outras, isso é verdade. Com as outras. Eu já vivi isso aí que você falou. A gente minimiza aquela situação da outra, porque de repente a gente passou de uma outra forma, tem muito isso. A gente ainda reproduz um discurso, mas quando eu estava grávida eu não precisei faltar ao trabalho. Sim. Ou quando eu tinha o meu neném pequeno, eu também nunca precisei faltar, eu sempre me virei. Quer dizer, às vezes nós somos generalas com as nossas iguais com outras mulheres. Eu acho que isso precisa... Não tem empatia pela situação. Eu acho que isso precisa mudar para começar entre nós, sabe? Sim, também acho. De que cada uma de nós tem as suas dores e as suas dificuldades. E assim, quando um ser humano está diante de uma dor, não importa se a gente pegar uma questão com o filho. Uma mãezinha que esteja num hospital do SUS, sentadinha naquela cadeira de plástico, vendo o filhinho ali naquele bercinho de ferro, durante uma noite velando pela criança. E uma mãe lá no Albert Einstein, num quarto particular de não sei quantos metros quadrados, as duas estão em sofrimento. Sim. As condições externas podem mudar, mas o sofrimento delas diante do filho adoecido, das expectativas daquela, é a mesma. É a mesma. É por isso que a gente precisava ser, sobretudo, mais solidária, sabe? Começar a ter um pouco mais de empatia e, quem sabe, aos poucos... Já que nós somos maioria, se não me engano, né? Somos maioria. A gente só esquece, às vezes, disso. A gente poderia começar entre a gente para que um dia, em algum momento, em alguma década, talvez nossas filhas, quem sabe, né, possam já estar numa situação mais tranquila com relação a essas questões da mulher e da maternidade. Acho que o mundo... Alguém me falou isso, assim, o mundo ele é muito desenhado, muito voltado para o homem, né? Assim... acho que talvez a gente vislumbre lá na frente um momento em que a sociedade vai pensar nesses vários papéis que a mulher tem. E dentro de um mês, gente, a gente passa por muitas transformações. Você falou do período menstrual, é um período extremamente desafiador. E a gente já escutou de outras mulheres, nossa, que frescura, nossa, tá estressada. Comigo não foi assim, comigo não é assim. Eu acho que você tocou num ponto... uma vez eu estava, enfim, compartilhando um pouquinho da minha experiência, uma mulher também levantou a mão, igual você falou, né? Já teve 2 filhos e falou, mas eu não gostaria que ninguém me rotulasse. Não me trate diferente por eu ter sido mãe. Nossa, eu tive muita empatia por essa fala no sentido de, nossa, quanta dor, quanto sofrimento essa mulher passou, para na hora que outra mulher está compartilhando aquele momento, que também está sendo, né, mais desafiador, ela levanta a mão e fala, não me rotule. Sabe o que eu me lembrei agora? Bom, vou ter que puxar lá a advogada. Por favor. Minhas aulas de direito. Que, na verdade, eu gosto muito de um princípio, e é um princípio universal, porque ele vem lá da Revolução Francesa. O princípio da igualdade. Ele completinho, olha como ele é interessante sobre essa fala dessa mulher, acho que ela não entendeu, quem sabe ela nos assiste. Ela diz assim, o princípio da igualdade diz que a gente deve tratar o igual de forma igual. Uhum. E o desigual de forma desigual na medida da desigualdade. Então, só naquilo que eu sou desigual, eu tenho que ter um tratamento diferenciado. Todos nós, vou dar um outro exemplo para sair da maternidade. Todos nós somos motoristas. Podem ter motoristas idosos, motoristas gestantes, motoristas cadeirantes, porque a vaga deles é preferencial na porta dos estabelecimentos, se todos estamos no mesmo Código Brasileiro de Trânsito. Porque naquele momento em que há aquela desigualdade,
O cadeirante precisa daquela vaga que tem aquela grelha do lado para ele poder abrir a porta. Não é para o motoboy parar. Sim. É porque ele precisa tirar a cadeira do carro. O idoso está no momento em que ele tem uma locomoção limitada. Então, ele pode, por causa dessa desigualdade, ficar na porta e andar menos. A gestante, naquele momento em que ela está gestante, ela pode estar passando por questões físicas que também ela tem um tratamento por causa dessa desigualdade. Uma mulher gestante, uma mulher como nós, está em situação desigual. Então, não é um rótulo. É um respeito àquela desigualdade que a gente sofre naquele momento. Acho que você falou tudo. É um respeito àquela desigualdade, né? Aquele momento, é um momento. Eu tinha uma colega que dava aula comigo na época que eu estava no magistério. Eu, que menstruava, nunca tinha passado por aquela situação. E olha que eu já estou na menopausa. Então, já passei por toda a minha fase menstrual. Ela usava fralda de criança por causa da quantidade de fluxo. Eu não sei imaginar o que é isso. Isso não é tão incomum, viu, Ju? Pois é, mas... A gente só esconde. Então, imagina você de pé, dando aula, 6 aulas numa manhã. Tendo que usar fralda. E aí... Isso não ela está numa outra situação, ela precisa de um outro olhar. E isso não é rotulá-la porque ela é mulher. Né? Então, é por isso que às vezes nos falta empatia. Porque às vezes também falta um pouco mais de informação e de naturalidade com os nossos momentos de diferença. Não com as nossas diferenças, mas aonde naquele momento nós somos diferentes. Ô, Ju, e por isso que eu acho importante, né, Ilma, a gente falar sobre isso. Eu estou muito feliz, a gente está no nosso primeiro episódio, estou muito feliz da gente ter escolhido você e esse tema, porque a gente quer... nesse podcast, dar voz a essas situações. A gente tem solução para todas elas? A gente não tem. A gente compartilha os nossos desafios e experiências, mas a gente precisa falar sobre. Quanto mais a gente falar, a gente explorar o assunto, quem sabe um dia a gente vai viver no mundo ideal. Mas a gente precisa falar. Você sabe que eu fiquei, quando eu vi episódio 1, eu falei, gente, que honra. E aí, quando eu vi, eu achei que o nome ao podcast que vocês deram, ele é tão feliz. Ai, que bom. Porque cada uma de nós, as nossas habilidades, né, as nossas competências, a nossa vivência, de todas as pessoas que passarão por aqui, só servem para somar, para que a gente chegue nesse lugar de olhar, principalmente nós, mães, na maternidade, profissionais, de tratar com naturalidade as nossas questões. Exato. Né? Sem tanta formatação, porque não tem, maternidade não tem formatação. Não tem. Acabei de descobrir que não tem, literalmente. Quando a gente tenta formatar, ela vem lá e faz outro jeito, outra forma. Não tem, ela se desenha. Exato. É verdade, eu acho que... uma vez eu estava levando a Laurinha na escola, era na época ainda do berçário ali, acho que um aninho e meio, e na fila, né, que vão fazendo os carros, eu vi eu até conheço a minha amiga até hoje, na época eu não a conhecia, eu vi aquela mãe entrando no carro, ela estava com um sapato de cada cor. E eu fiquei olhando. Olha a situação. Eu falei, gente do céu. Agora eu vou doideira. repetir a Thaís. Isso não é incomum, viu, de ver numa mãe. Não. Você sabe o que aconteceu comigo? Não foi uma, eu acho que foi umas 3 vezes. Sabe quando você abre a porta de trás do carro e mãe carrega... A gente vira um polvo, né? Muitos braços. Carrega tudo. E não pede ajuda para ninguém, porque nós somos autossuficientes, então são muitas bolsas, né? Sim. É a bolsa que vai para casa da mãe da gente, é a bolsa da escolinha, é a bolsa que traz todo o restante. E aí, o que eu fazia? Carregando tudo, eu abria a porta de trás, vai pôr a criança na cadeirinha. E pegava a bolsa e colocava em cima do carro. Já até sei onde essa história vai terminar. Fechava e entrava e punha o cinto e arrancava. Eu acho que umas 3 vezes, dá aquele estalo, você olha para trás, o segurança do colégio acenando na rua, que a bolsa já tinha rolado. Ficou para trás. Ficou para trás, mas não foi, foram várias vezes. Ainda bem que foi a bolsa, né? Tava tudo certo. A criança estava dentro do carro. Isso é importante. A minha mãe dizia isso. Ela falou assim, filha, que bom. Foi a bolsa. Depois a gente dá um jeito. Nenhuma vez eu coloquei a mala dentro do carro e a criança em cima. Que bom. Isso é importante. Mas eu também já escutei do tipo, nossa, como depois, né, que você se torna mãe,
demora 2 anos para o seu pensamento voltar, e tem a questão hormonal, e o cérebro não é igual, e é edemacia, né? O cérebro incha, para quem não conhece esse termo. Cara, eu truco isso, eu questiono isso. A gente fica com uma privação de sono bizarra, que não é do ser humano. Qualquer ser humano que tivesse na nossa situação com esse tanto de privação de sono, a gente esquece das coisas. A gente usa sapato diferente, a gente esquece a bolsa em cima do carro. Deixa alguém sem... Uma vez na maternidade, me ligaram, a Sara estava na UTI, me ligaram. A mãe da Sara precisa comparecer na UTI. Gente, eu não via nada na minha frente. Eu estava ordenhando leite também. Eu não vi nada na minha frente. Eu não pegava elevador porque o elevador travava, então eu descia a escada voando. Quando eu cheguei na porta da UTI, o enfermeiro olhou para mim e falou assim, você não prefere fechar a blusa antes? Eu estava com o peito para fora da blusa e eu descia as escadas voando daquele jeito. Então... só quem é mãe sabe, não tem condição, não tem condição, a gente não funciona de uma forma totalmente normal, não tem como, né? E por várias questões, é muito complexo isso, seja por questões hormonais, instintivas, cansaço, pelo sono, enfim. Olha, eu vou te agradecer, né? É tão gostoso conversar, e ainda mais sobre maternidade, quando nós 3 somos mães com tanta experiência boa para compartilhar. Eu acho que a gente realmente, igual a Thaisa falou, a gente não teria sido mais feliz do que começar esse podcast com a Jurema aqui com a gente. Exato. Uma psicanalista com experiências ricas, com todo esse carinho, esse compartilhamento de ideias. Muito obrigada, Jurema. E eu acho que ainda vou puxar um pouquinho para o nosso lado. Se a Ju conseguir, tenho certeza que ela consegue, traz algumas dicas para as mamães, especialmente as mamães de primeira viagem. Eu sei que você já tocou em alguns pontos importantes e para mim esse podcast foi maravilhoso, eu aprendi já com a Ju, mas se pudesse dar uma resumida assim, alguns pontos que você mesmo teria dito para você lá atrás, para tentar amenizar um pouquinho esse período que é turbulento, eu sei que para todas as famílias, para todas as mulheres, né? Sim. Primeiro, acho que a gente precisa dizer que está tudo bem, né? Que a nossa variação de humor está tudo bem, o nosso choro de cansaço, quando a gente está insone, quando alguma coisa não está bem, quando os nossos planos para a mamãe que quis amamentar e não pôde, para a mamãe que tinha projetos e que eles, né, não deram certo. Enfim, gente, está tudo bem. Né? A gente precisa ficar mais tranquila com as escolhas que precisa fazer naquele momento que só a gente sabe. No momento que a gente vive a vida, que a vida acontece, que a gente precisa tomar decisão. Então, a gente tem que ter a consciência tranquila de que aquela foi a melhor decisão que a gente podia tomar naquele momento. Né? E mamães, escutem seus instintos maternos. Escutem menos informação, às vezes desencontrada, que vai deixando a gente cada vez mais louca. E escute um pouquinho mais os seus instintos, que às vezes a gente sabe o que fazer. E deixa de fazer porque não está confiando em si mesma. Pensa na sua mãe, pensa na sua bisa, que não tinham acesso a tanta informação e fizeram mulheres, muitas vezes, a nossa história de mulheres da família, como você trouxe, uma, né? E mulheres fortes, e mulheres bem criadas, e mulheres que foram ter outras famílias, que foram ser profissionais e que deu tudo certo. Então, escutar um pouquinho o seu coração, aquilo que você olha para o seu filho e fala, eu vou fazer isso. Vai e faz. Que vai ser a melhor decisão que você vai tomar naquele momento para você e para a vida da sua família. Não tenha medo. Lindo isso. Fiquei de verdade emocionada, Ju. Mais uma vez quero te agradecer. Eu que agradeço, meninas. Que bom. Gente, a gente está chegando ao final do primeiro episódio. Muito feliz de estar aqui junto com a Ilma. Lembra de seguir a gente no YouTube. Lembra de seguir a gente nas principais plataformas, né, do seu podcast. O nosso podcast, vamos repetir o nome para todo mundo fixar? Vida Nossa, Nossa Vida. Exatamente. Fiquem de olho nos próximos episódios, ativem as notificações para não perder nenhuma novidade. E espero vocês até o próximo episódio. Tchau. Então, tchau, gente. Obrigada. Obrigada, Ju.